Hoje nós iremos falar sobre as 5 principais consequências e malefícios de você se alimentar rápido, seja café da manhã, almoço, jantar ou um simples lanche. E também nós iremos discutir como fazer para amenizar esses sintomas. O que se sabe dentro da nutrição, nós nutricionistas sempre falamos isso, é o quê? Que ao comer rápido algumas enzimas digestivas, o que significa isso? Nosso organismo tem algumas enzimas, por exemplo, na boca, no pâncreas, que ao chegar o alimento, a gente tem que dar tempo para essas enzimas conseguir digerir os nutrientes, por exemplo, carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas, minerais, tem esses alimentos para ser absorvidos. Se você come rápido, obviamente algumas consequências vão ocorrer. Uma delas é o que? A má absorção, então, de vitaminas, minerais, nutrientes, carboidrato, proteína, lipídio. Segundo é o aumento do peso, porque como você come rápido, você nem está vendo o que está consumindo. Nós temos alguns hormônios, por exemplo, lá no nosso intestino, alguns eu vou citar o nome, por exemplo, oxintomodulina, GLP-1, leptina. Esses hormônios são reguladores do apetite, ou seja, eles são secretados, em especial o GLP-1, que é lá do intestino, a leptina, que é no tecido gorduroso. Eles têm o papel de que, quando eles são liberados, produzidos pelo organismo, eles têm que chegar aqui no hipotálamo, no centro aqui da cachola, e falar assim: Ô, para de comer. Então, se você come rápido, você perde esse controle. Um outro problema é que no nosso intestino a gente tem um hormônio chamado GLP-1, que ele só é liberado quanto mais o alimento fica mais tempo no nosso intestino. Ou seja, se você consumir uma alimentação que passa muito rápido aqui pelo nosso intestino, o que vai ocorrer? Você vai produzir menos esse hormônio. E aí o que vai acontecer? Você vai ter sempre mais fome, sempre mais fome, mais fome, mais fome, mais fome. E aí é aquela refeição que você, sabe, começa a comer e não para. Muita gente fala: nossa, parece um saco sem fundo, pô, você começa a comer e não para. Normalmente isso vai ocorrer com refeições ricas em gordura, em carboidrato simples, chocolate, sorvete, batata frita, produtos industrializados, que são muito ricos em gordura saturada e trans, e porque você come muito rápido. Terceiro problema, má digestão. Sabe-se que a má digestão ou seja, você vai ter com pedaços mal mastigados, que não são triturados, né, pelos nossos dentes de forma muito adequada, e que no nosso estômago vai causar alguns problemas. Por exemplo, você vai depender muito mais da acidez do estômago, que são ácido que tem ali no estômago, para tentar digerir os nossos alimentos. Só que às vezes não vai conseguir, ou porque tem muito alimento ainda íntegro, que foi pouco mastigado, e aí vai fazer com que essas enzimas ácidas, né, ali tenha produzir mais para conseguir digerir aquele alimento, e às vezes ele não consegue. Essa sensação pode provocar refluxo, que é aquela queimação aqui que sobe. Às vezes a gente até confunde isso, né? Então, nossa, a comida tá voltando. Então geralmente tem aquela queimação, a sensação de queimação no estômago, a sensação de estômago cheio, estômago pesado. Com as refeições, por exemplo, ricas em gordura ou excesso de proteína, vai aumentar ainda mais esses problemas de má digestão. O outro questão é a barriga inchada. De fato, então, as pessoas que mastigam menos, depende mais de enzimas digestivas, de hormônios do apetite. O que ocorre? A barriga inchada, como eu disse, nós precisamos de algumas enzimas. Se você come rápido, algumas enzimas e algumas bactérias que ajudam a digerir esses alimentos não são adequadas. E aí o que ocorre? Vai ocorrer um aumento da produção desses gases no intestino, fazendo com que você tenha o quê? Má digestão, azia, barriga inchada. Então vai piorar toda essa questão. E por fim, não menos importante, vai aumentar o risco de doenças crônicas, por exemplo, diabetes, risco de doença do coração. Se você come rápido, tem o descontrole do apetite, tudo aquilo que eu falei, você vai ganhar mais peso, você vai consumir mais caloria, você vai absorver mais nutriente de forma errada. E o que vai ocorrer então? Você vai ganhar peso, aumentar o risco de diabetes tipo 2. Aqui no canal a gente sempre fala do São Antônio e da Dona Maria, né? Então são indivíduos diabéticos, elas são idosos, e eles, além de tudo isso, têm problema na dentadura. Então, ou seja, são pessoas que ainda não têm a dentição completa, têm problema na dentadura e mastigam pior ainda o alimento. Então, se você tem um parente, pai, mãe, avó, tio, tia, que já tem problema da dentição, já usa dentadura, não está controlada, ou ainda come muito rápido, o que tem que fazer? Envie esse vídeo para as pessoas, porque agora eu irei falar sobre o que vai fazer você comer mais devagar. Anota aí para vocês não esquecerem.
esquecer. Primeiro é evitar ficar na frente da televisão usando o celular durante as refeições. Isso vai se distrair, você vai automaticamente mastigar menos alimentos. Segundo motivo, deve se dedicar às refeições por no mínimo 20-25 minutos. Dessa forma, se você consumir em um local calmo, sem barulho, você vai sempre ter um ritmo do quê? Comer mais lentamente. Terceiro, evitar falar ou rir muito. Não tô falando que você tem que comer sozinho, porque o ato de se alimentar é um ato muito prazeroso, mas você comer sozinho, mas você comer devagar, ambiente tranquilo, vai fazer você mastigar mais lentamente os alimentos. Quarto objetivo, você deve mastigar em torno de 20 a 30 vezes cada vez que você enche a boca. Então começa a fazer isso, essa conta para vocês. Vocês vão observar que vocês mastigam bem menos e já vai engolindo os alimentos. E o bônus, evitar tomar bebidas gaseificadas durante as refeições. Por exemplo, Coca-Cola, refrigerante, água com gás em excesso vai provocar um estufamento muito grande durante as refeições. Então tenha o hábito de se acostumar a tomar após as refeições. Garanto que isso vai te ajudar muito. E após a refeição, também você pode consumir uma água com limão para ajudar um pouquinho na digestão. Um abacaxi, uma melancia também pode ajudar um pouquinho na parte de digestão dos principais alimentos. Gostou desse vídeo? Se você gostou, lembre-se que eu estou aqui falando de suplementos, alimentos naturais, chás e todas as pessoas que são crianças, adultos e idosos. Um grande abraço e até breve.